eu nasci no campo. E quando eu nasci, 90% dos brasileiros ou mais viviam no campo. E naquela época que eu era criança, não tinha estrada. O meu pai tinha fazenda de gado, e a gente saía com gado da minha cidade para chegar ao matadouro, a gente levava 45 dias. Aí quando eu vim para a cidade, fui para Vitória estudar, aí eu comecei a conhecer as coisas muito diferentes. Foi na época do início, não é? Em 58 começou a indústria automobilística no Brasil, a industrialização, a construção de estradas, e começou uma imigração muito grande, eu fazia parte desse fluxo, só que eu vinha já de um filho de fazendeiro, que eu tinha que trabalhar, meu pai não podia pagar tudo para mim, eu trabalhei como auxiliar de mecânico numa oficina da Ford, depois eu fui cobrador de uma livraria, eu tinha que completar um pouco do que meu pai me ajudava, mas eu já vi em outra estrutura que só as pessoas bem pobres que saíram do campo que vinham para a cidade para começar a ser a base do proletariado brasileiro. Então, ali eu comecei a ver uma série de coisas, morando em pensões, com estudantes de esquerda, eu comecei a fazer uma preparação, na realidade, a minha preparação política começou ali, comecei a fazer parte de partidos de esquerda, de jovens. Então, eu fui preparando a minha conscientização. E quando eu vim para São Paulo para fazer o Instituto de Pesquisa Econômica da USP, que fazia um concurso em todo o Brasil para selecionar 20 jovens para fazer um único curso realmente de master que tinha no Brasil, e que todos esses jovens eram preparados já para entrar na economia brasileira. Tanto que nós estávamos falando há pouco, o Felipe Registu, que foi o presidente da Petrobras, que era um jovem, na realidade, da minha geração naquela época, quando eu abandonei a Organização Internacional do Café para virar economista, para virar fotógrafo, foi ele que me substituiu como jovem economista na organização. O Luciano Coutinho, que hoje é o presidente do BNDES, o Luciano, nós fomos colegas de faculdade, entende? O Pastore, que foi ministro, o Ikeda, que trabalhou junto ao Delfim, nós somos todos colegas, ou professores, mas professores jovens, simultâneos, todo mundo fazia parte dessa geração. Era um momento que você tinha uma oferta muito pequena de quadros no Brasil, uma demanda muito grande e uma necessidade dessa preparação. E nós viemos dentro do movimento de esquerda. Por exemplo, nós conhecemos o Zé Dirceu. Eu conheci o Zé Dirceu aqui em São Paulo, na época eu era estudante, nós fazíamos parte do mesmo grupo, a gente era militante nos movimentos de esquerda, e chegou um momento que foi necessário sair do Brasil ou entrar na clandestinidade. Foi um momento muito duro. Depois do AI-5, em dezembro de 68, a situação ficou muito dura e muito tensa. A repressão foi muito dura no Brasil. Então, eu e a Lelinha, que eram bem novinhos nessa época, ficamos fora do Brasil durante muitos anos, porque a gente era considerado também subversivo, os grandes subversivos, quando na realidade nós éramos crianças, né? Eu era criança. E eu tinha que estudar muito, realmente muito, e a gente também participava em grupos de formação marxista. Então, era a época, a França era o lugar para isso, e eu tinha um professor excelente chamado Anwar Abdel Malek, que era da Universidade do Cairo, que dava aula para a gente de geopolítica. Então, nós tínhamos aula de sociologia, a gente estudava seriamente. E olha, isso me deu uma base fenomenal quando eu vim para a fotografia, porque, na realidade, eu trabalhei em várias grandes agências de fotografia no mundo, e que meus colegas fotógrafos eram excelentes fotógrafos, quadravam muito bem e tudo, mas eles não conseguiam se colocar dentro de uma perspectiva histórica da sociedade que eles viviam. Então, eu comecei a trabalhar como fotógrafo. Então, quando eu ia, sei lá, para a África do Sul fazer uma reportagem, eu tinha uma noção exata, geopolítica, quais eram as forças que estavam em movimento na África do Sul. Não é? Eu tinha uma capacidade de fazer uma análise rápida da sociedade, da economia, e tinha uma capacidade de síntese que essa preparação em economia que eu tive no Espírito Santo, em São Paulo, em Paris, me ajudou demais. E essa militância política também. Então, isso permitiu, possivelmente, na minha vida de fotógrafo, ter uma espécie de coerência ideológica
ética, e que me permitiu levar a minha vida, do início até hoje, dentro de um comportamento, não é? Agora, quando eu encontrei, a fotografia fez uma invasão na minha vida. A primeira fotografia que eu fiz, a Lélia sentada numa janela, numa casa que tinha emprestado para a gente, no mês de junho de 1970. A gente comprou, era próximo à Suíça, na Alta Savoia. Nós fomos até Genebra, a Lélia precisava comprar uma câmera, fazer fotografia de arquitetura. E compramos a câmera. E eu peguei aquela câmera, quando eu coloquei nos olhos, eu vi a relação que eu comecei a ter com todas as coisas através da lente. Eu te juro que a minha vida mudou naquele momento. Eu comecei a ter um entusiasmo tão grande com a fotografia. 4, 5 dias depois, nós tínhamos um pouquinho de dinheiro, voltamos em Genebra, compramos mais 2 lentes. Eu sabia que aquela só, lente de 50mm, uma lente normal, não cobria tudo que eu poderia ver de uma forma diferente. Compramos uma 24mm, uma 200mm, e aí a minha vida começou de fotógrafo. Eu tentei fazer tudo em fotografia, eu fiz nu, eu fiz paisagem, eu fiz esporte, eu tentei de tudo, retrato. Eu ia nas redações da revista, eu tinha uma motinha, uma motoquinha, eu chegava nas redações e perguntava o que eles precisavam. Eu era jovem, chegando com entusiasmo de fazer, e eles me davam a pauta. O que eles tinham durante a semana, que eles precisavam. Então, tudo que eu podia fazer em torno, eu tentava. Na época da França, por exemplo, tinha uma imigração muito forte de Portugal, dos países árabes, tinha uma situação social muito difícil na periferia de Paris, tinha favelas na região de Nanterre, em torno de Paris. Putz, eu ia para lá, andava bem, eu também era imigrante, eu estava totalmente integrado, fazia minhas fotografias, a gente vinha, revelava, a Lélia ajudava a copiar, preparar, e 2 dias depois eu estava na revista com minhas fotografias. E eles publicavam e me pagavam direitinho, e foi, você entende? Não teve problema nenhum. Foi acontecendo e eu fui naturalmente em direção ao preto e branco. Não é que eu fiz só preto e branco, no início eu fiz cor, fiz bastante cor, e mesmo quando eu estava trabalhando como profissional na Gama, na Magnum, as revistas me encomendavam reportagem e encomendavam em cor. A maioria das reportagens que eu encomendava em cor. Então, eu tinha que fazer cor para sobreviver, mas eu levava comigo uma câmera preto e branco e eu fazia o meu trabalho preto e branco. Quando eu passei para a Magnum e que eu pude começar a escolher as minhas histórias, aí eu trabalhava em histórias em cor, juntava dinheiro e ia fazer a minha história exclusivamente em preto e branco. Então, eu já tinha esse fator de ligação com o preto e branco. Depois, o preto e branco, eu revelava, eu copiava, eu entrava no laboratório, eu adorava fazer o meu laboratório e tudo, e a cor não, a cor eu tinha que pagar para fazer, o processo em cor era muito caro, não dava para a gente fazer como amador, ao passo que o preto e branco dava, eu poderia fazer. E teve uma outra coisa, por exemplo, olha essa sala, tem um senhor com a camisa verde, outro com a camisa vermelha, são os spots. Eu fotografando aqui, aqueles spots, eu tinha certeza que na hora que eu devolver essa fotografia, eles iam aparecer muito mais que qualquer outra coisa aqui, do que a personalidade de cada uma dessas pessoas que eu queria fotografar. Então, sabendo que eu fotografando em preto e branco, eu tinha aquele verde forte, e aquele vermelho, e aquele azul mais clarinho, ia ter tonalidades de cinza que me permitiam fazer uma passagem muito doce, e me concentrar no ponto que eu queria dentro da fotografia. Na realidade, nada é preto e branco. O preto e branco é uma abstração, mas essa abstração me permitia devolver todas as gamas de cores que eu queria, você entende? E concentrar onde eu queria. Então, eu acho que, naturalmente, eu fui em direção ao preto e branco. A última história preto e branco, cor que eu fiz, foi o 70 anos do aniversário da Revolução Russa, da Revolução Soviética. Em 1987, eu fiz uma reportagem para a Life, em Moscou, e foi a última reportagem em cor. A partir daí, as revistas me respeitaram com fotógrafo preto e branco e só me encomendaram preto e branco. Aí eu pude me dedicar a fundo ao meu trabalho preto e branco. Hoje eu trabalho com a câmera digital, mas eu não edito na tela do computador.
eu edito ainda na prancha de contato, me fazem uma prancha de contato a partir do arquivo digital, eu termino realizando as minhas cópias de leitura e quando eu termino a minha seleção, eu realizo uma série de negativos, 4 por 5 polegadas, e volto ao ampliador e tiro. Na realidade, eu uso uma câmera digital como eu usava uma câmera de filme. Eu mudei a base. Antes eu registrava minhas imagens num suporte plástico, que era o filme, hoje eu registro num suporte digital, que é o Pix. mas é tudo, mas o processo é exatamente o mesmo. Perfeito. Porque o fotógrafo é como a ponta do iceberg, não é? Você só vê o fotógrafo em cima, mas atrás você tem uma organização incrível. E a pessoa que organiza meu trabalho, para mim realizá-lo, que me dá todas as condições de trabalho, que me dá um equilíbrio emocional enorme, afetivo enorme, e que organiza toda a apresentação do meu trabalho, que a Lélia tem um gosto extremo, um gosto fantástico. Ela que cria, ela que desenha os livros, ela que é a curadora do trabalho, ela que coordena toda a apresentação do meu trabalho. Um momento próximo do fim, eu vi 3 fotógrafos saindo por dentro do hotel, por trás. E eu perguntei ao meu agente, onde é que esses caras estão indo? Ele falou, olha, estão indo para a porta esperar o presidente sair. Eu falei, eu também quero ir. Eu falei, não, esses aí têm autorização para ir por ali, você não pode passar, porque eles estão de pool. Um fotógrafo de pool é o fotógrafo que, quando um presidente está, você não pode ter 200 presidentes, então, 200 fotógrafos em volta. E eles tinham que fotografar e dar de graça as fotografias dele para todos os outros jornais. Eles distribuíam. Então, eles estavam autorizados. Eu falei para o meu agente, mas como é que eu faço para estar na porta? Ele falou assim, olha, você tem que passar por dentro do hotel. Eu falei, vamos embora. Eu comecei a correr. E ele correndo atrás de mim falava assim, olha, Salgado, quando tem um presidente dos Estados Unidos perto, se você correr, a gente risca de te atirar em você. Eu falei, mas tem você me protegendo. Aí ele botou uma placa do FBI na mão e que estava FBI, FBI, e eu correndo atrás. Fui embora. Aí quando... Ele era mais louco do que você, né? E ele era muito gordo. Ele corria com muita dificuldade, mas estava com paletó, gravata. Coitado, né? Aí quando nós fomos chegando na porta do hotel, o presidente estava saindo, eu estava com a Leica M5 na mão e um flash, porque eu estava trabalhando em cor. A minha encomenda era em cor. E aí, rapaz, quando eu vi o presidente saindo, eu ponho a Leica com 50mm, quando for fazer minha foto, eu escuto os tiros. Mas eu pensei imediatamente, acostumado com o nosso presidente latino-americano, africano, pensou que aquele era foguete. Foguete. Mas imediatamente você sente que não é foguete. É muito seco. É. O tiro, a diferença do foguete, dá uma diferença. Imediatamente eu notei que não era. Eu falei, putz, está vendo alguma coisa errada. Então, eu tirei aquela foto. Eu tenho uma foto do presidente, o momento que o cara está atirando nele. E como eu estava correndo, eu continuei. Quem estava fazendo a segurança eram meus colegas do caminhão, baú. Eles me permitiram entrar. Eu fui o único fotógrafo que fotografou a cena todinha, porque os outros 3 estavam de pool, estavam atrás do carro do presidente, eles ficaram presos ali. A segurança não deixou eles mover. E eu era colega deles. Entrei. Você é praticamente um agente, né? Eu fiz tudo, meu. Fotografei, eu tinha a minha 28mm, eu fotografei, fiz tudo. Tive tempo de tirar a 28 e passar para outra câmara de luz artificial. Aí as cores já não foram mais a mesma. Eu tenho uma foto do Brad, que é o assessor de imprensa, que levou um tiro na cabeça. Ele tinha caído. Eu tenho uma primeira foto. Ele está caído no chão, com um pouco de sangue. E eu vou fotografar. Quando eu volto, eles viram que ele não estava morto, colocaram um lenço. Mas já tinha uma poça de sangue em torno da cabeça dele. Eu voltei, fotografei outra vez, mas já com luz artificial. E as fotos ficaram um negócio terrível, surrealista, o sangue ficou violeta, porque o filme era 3.200 graus Kelvin, é um filme muito azul, que é um filme para interior, para compensar essas luzes vermelhas. Então, foi uma coisa especial. E eu tinha a impressão que a cena estava indo a uma velocidade incrível, que eu estava fotografando em câmera lenta. Depois um médico me falou que era o tempo que a ordem ia no cérebro que eu executava, eu tinha uma defasagem entre... Mas na realidade, olha, tudo durou 1 minuto. Foi 1 minuto o atentado. Porque tinha uma câmera fixa e depois eu vi todo o atentado através dessa câmera fixa, cronometrei. Foi 1 minuto. Eu fiz 76 fotografias em 1 minuto. Então eu estava fotografando uma velocidade incrível.
Eu usei praticamente tudo que eu tinha e o atentado acabou. Mas quando eu cheguei na Casa Branca, eu telefonei para o New York Times e falei para o nosso amigo, para o Fred, eu falei, Fred, mataram a nossa história, porque hoje com esse atentado não vão me deixar viajar no avião do presidente, que 2 dias depois eu tinha que viajar no Air Force No. 1 com o presidente para o Illinois para fazer as fotografias. E ele falou, Sebastião, você fez as fotos? Eu falei, fiz. Olha, então você fez uma grande história, que o presidente foi atingido, ele está entre a vida e a morte no hospital. Aí eu falei, putz, será que as minhas fotos estão boas? E aquela questão, né? E eu tinha 2 filmes Kodachrome. O Kodachrome é um filme complicado, porque você tinha que entrar num sistema de revelação da Kodak, que levava no mínimo uma semana para revelar. Para o New York Times eu tinha tempo, porque a minha história ia sair 2 meses depois. E eu falei, como é que eu vou fazer? Aí o Fred telefonou para a Kodak parou toda a revelação e revelaram, em 1 hora revelaram meus filmes. Foi todo o sistema industrial dele, parou para revelar os 2 filmes. E o filme Luz Artificial, eu fui para o laboratório do New York Times, revelaram. Eu tive uma sorte muito grande, porque eu estava trabalhando para a revista. A revista do New York Times. Do New York Times, o suplemento, o New York Times Magazine. E o Daily, o cotidiano, precisava das fotos para outro dia. Então, eles fizeram o internegativo das minhas cores e publicaram no outro dia, porque naquela época os cotidianos eram todos em preto e branco. E fazendo isso, legalmente, eles me liberaram do meu contrato que eu tinha com a revista. Eles já tinham publicado as fotos. Então, a Magnum, uma pessoa da Magnum veio a Washington, levou os originais para Nova York, e à noite os originais já estavam em Nova York, e eles fizeram as duplicatas e distribuíram para todas as revistas no mundo inteiro. Mas foi uma coisa, para mim, financeiramente foi fabuloso, para a Magnum também, você entende? Mas foi uma história... Olha, uma vez eu estava fotografando no Equador e eu tive uma hepatite. Eu não tinha muito dinheiro para voltar, para me tratar e voltar a fotografar outra vez, eu continuei fotografando doente. Mas passei maus momentos e tudo, realizei meu trabalho, voltei para a França, fiquei melhor e tudo, e fui editar minha fotografia. No momento de trás, eu fiquei doente igualzinho ao momento que eu estava fotografando, porque você vive a sua história outra vez. E depois que você faz suas tiragens de leitura, você continua a viver sua história. Então, o branco e preto me dava essa possibilidade. Hoje, ainda muito mais. Eu fotografo com 2 câmeras, e a câmera digital permite uma sequência perfeita entre uma câmera e outra. Eu faço uma fotografia com a câmera, outra depois, uma sai depois da outra na minha prancha de contato. Ainda melhor do que era antes. Então, e outra coisa com branco e negro, quando você olha uma fotografia branco e negro, você, Augusto, você vai ter instintivamente uma tendência a colorir a imagem, porque tudo é em cor, nada é em branco e negro. Nesse momento, a imagem é um pouquinho sua também. Então, existe essa predisposição de todas as pessoas em direção ao branco e negro também. Para ser fotógrafo, você precisa ser fotógrafo. Você não precisa ter um telefone, você não precisa ter uma boa câmera para ser fotógrafo. Você precisa ser fotógrafo. Você precisa amar a fotografia, amar o que você faz e viver densamente para ela. Então, eu acho que isso aí não mudou em nada.